Hoje eu queria falar um pouco sobre a divisão da tabela periódica, que me fizeram essa pergunta, uma postagem, eu fiz uma postagem dedicada a isso, mas eu queria explicar um pouco sobre isso. Qual a diferença entre o período, família ou grupo? O período é a linha horizontal, né, da tabela. Existem 7 períodos e você segue horizontalmente. E os grupos ou famílias, eles são os verticais. Então, você tem 18 grupos ou família, né? Sendo que um é dos 10 nomes, que eles são de zero. Zero por um motivo que eu vou, inclusive, vou discorrer num próximo post, numa próxima aulinha, na minha aula, para definir quais são os elementos representativos, os elementos de transição interna, externa, os logaritmos, de onde eles estão. Enfim, nessa próxima aula eu vou dedicar a essa discussão. Mas aqui agora eu quero só diferenciar essas duas formas de você ver, analisar a tabela periódica. Por período você vai ver que o número atômico cresce de 1 a 1, né, no mesmo período. Porque o número de elétrons vai aumentar de 1 a 1 por aí. E na família não, a família ela agrupa os elementos que têm características parecidas, ou seja, tem os mesmos números de elétrons na última camada, no último subnível, tá? Né? Então, veja bem, se você tem 2 elétrons na última camada, você tem S2, você está na 2A. Então, o que acontece? Você vai estar no grupo 2A, que são dos metais alcalinos ferrosos. Também eu vou fazer um outro curso. Mas agora eu queria falar das famílias, dos grupos. Cada linha vertical é um grupo e eles têm características parecidas, então tem um nome de cada um, né? Tem alguns que têm nomes especiais e tem outros que só tem o número mesmo da família. O que seria o grupo ou família? 1A são os metais alcalinos, 2A metais alcalinos ferrosos, 3A não há um nome especial, a gente está chamando agora de 13 também, porque então agora o PAC recomenda que a gente use direto, contando com os elementos de transição também. Né? Antes a gente pegava e fazia como se estivesse dobrando os elementos de transição e fizesse um grupo dos representativos e depois abria para o central, que seriam os elementos de transição, né? Que os elétrons 20. Aí o que acontece? A 1A são metais alcalinos, 2A metais alcalinos ferrosos, 13 ou 3A a gente chama de família do boro, a 4A é a família do carbono, ou 14, a 15 ou 5A é a família do nitrogênio, 16 ou 6A já vão ser os calcogênios, ou família do oxigênio, mas a gente chama mais por calcogênios. E os halogênios, que são salgadíssimos, né? O 17A ou 17. A 8A ou coluna zero, ela é dos gases nobres. O pessoal gosta de fazer uns machetes com algumas frases. Eu não gosto muito desse tipo de recurso, mas devo confessar que quando eu fiz nível médico, na época de 2º grau, eu utilizei isso. Então, mas eu sei, como Linata, Revolução da França, Bela Magnólia, Carlos Funcional Barão, e assim, os tais poloneses, e aí você encontra várias versões e variações dessas frases. E no caso, numa próxima aula, eu vou dedicar justamente a essa divisão, né? Os elementos de transição, esquecendo. A gente não tem um nome específico, pode não ser que os arquitímios e os logaritmos, que na realidade eles são só essa dobra, e cada um está num espaço, né?
né, um quadradinho do grupo, se não me engano, 4A, então, 4B, aliás, desculpa. Do 4B você tem os dois últimos quadradinhos, né, os dois últimos elementos, não sendo um elemento só, sendo uma série inteira. Então essas séries que vão abaixo da tabela periódica na representação da tabela, como você vê, né, nessas tabelas que são impressas, não são, no caso, outros grupos ou outros períodos. São sim, eles inteiros, a série inteira, eles ocupam um espaço de um elemento de transição. Tá? Mas eles são de transição externa. Essa transição externa ou externa tem a ver com, no caso, o elétron D, quando ele está no final da representação da concentração eletrônica, ou se ele está entre dois subníveis, ainda tem um subnível além. Tá? Então, isso tudo vai ser discutido mais para frente, em configuração eletrônica, como você agrupa elementos do mesmo configuração eletrônica, quais são, no caso, as propriedades desses elementos, como eles se ligam, e aí a gente vai vendo mais para frente, tá bom? Eu queria agradecer a alguns alunos que já entraram em contato comigo, agradecer pelas aulinhas, né? Por isso que eu vou me estimular a fazer várias. E mandem as dúvidas, porque a partir das dúvidas eu me estimulo a respondê-las pelos vídeos, tá bom? Então, eu agradeço, um beijão, um abraço para todos, bom fim de semana.